Vamos ver se eu consigo. Estamos devidamente gravando. Só que. Just chatting. Just chatting. Debate Nerd. Episódio 3. Aliás, não, 4. Review. Star Wars. Sequels. E aí agora, vamos lá. Que tags tu Vamos ver se tem sharing, o que aparece. Não tem essa tag. Ok. Foi tweetado. E estamos live e gravando. Até. That's scary. Ai, ai. Fala, galera. Bem-vindos à luta, bem-vindos ao debate. Estamos aqui com o Avales, que finalmente ele vai participar de uma stream, apesar de que essa stream faz parte das nossas transmissões. Faz parte das gravações. Das gravações, exato. Essa stream tá só... eu tô streamando porque eu tô tentando testar uma coisa nova, ele quer me matar já no processo, porque eu não avisei ele. Não. Só tava de zoeira por enquanto. Eu tô pensando se eu te ouço pela stream ou por aqui. O que tu prefere? Cara, eu ia te sugerir, entra no Twitch. Eu já tô entrando. Não, entra no Twitch pelo seguinte, só pra tu ver o fundo. Vai dizer que não ficou massa, cara. Aquele canivete suíço. O meme é uma zoeira, né? Óbvio. Mas cara, eu adoro esse fundo animado que eu achei. Sim, ele é muito bonito. E o legal é que eu finalmente consegui resolver a questão de fazer a gente aparecer quem é que tá falando ali. Vai ficar legal pro YouTube, que daí o pessoal tem como acompanhar, né? Sim. Tem que conseguir uma forma de a gente trocar a imagem que tá aparecendo pra poder trazer alguns dados futuramente. Tu fala as questões de acesso? A imagem aqui do canivete suíço, poder trocar ela ao vivo. Na verdade eu posso trocar, né? Se tu tiver outras fotos, eu posso ir trocando à medida que a gente for precisando. Eu só preciso que tu me passe. Sim, interessante. Daí dá pra fazer umas coisas bem legais. Dá pra fazer tipo um slideshow, mostrar umas coisas pro pessoal. Ou seja, a gente pode fazer um podcast só sobre a pesquisa Game Brasil. Isso. Só pra ilustrar, né? Não precisa. Não precisa exatamente dizer que este é o próximo tema. Não, a gente já tem o próximo tema, e o próximo tema eu acho que é o momento em que a gente se crucifica. Contudo, eu te digo de antemão o seguinte, cara. Eu vou ser crucificado já nesse por algumas pessoas. Então, eu tenho um comentário que eu queria assim fazer. Acho que esse daqui é o primeiro podcast que a gente tá gravando que esse comentário faz mais sentido. Porque a gente vive hoje numa cultura em que qualquer discordância é levada como uma ofensa. É real. Ao mesmo tempo, se tu parar pra pensar, eu e tu somos pessoas que discordamos em muitos aspectos. É verdade, cara. A gente tem um prazer todo especial de ficar discutindo um com o outro. Quantas conversas no WhatsApp começaram com uma piada, um meme, e isso duraram mais de uma hora pela simples frase, eu discordo. Ou eu discordo de um ponto. É real. Então assim, quando o pessoal fala, não sei o que você... Gente, eu e o Norit, a gente discorda de muitas coisas um do outro, a gente tá aqui fazendo um podcast junto. Então, se você discorda do que a gente tá falando, traga argumentos, não saia nos xingando. Então, pela parte que me toca, podem xingar no... Se você for sair nos xingando, por favor, nos marquem, assim, nas suas redes sociais e digam, esses caras são, e xinguem a gente, porque aí vocês pelo menos fazem
publicidade. Façam a publicidade pra gente, exato. Como Tá. o canal tá com um número gigantesco de followers, né? Eu realmente não tenho problema nenhum. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. É aquela coisa, a gente só não pode dizer que a gente vai pagar porque é tudo pobre aqui. Ah, não, isso é real, isso é real. É, até aproveitando, vou poder colocar uma outra coisinha bacana. Já adicionei, dá pra ver todos os followers. Estão em tela Olha agora, então. só. Se vocês nos seguirem, você será adicionado. Deixa eu até aproveitar e eu entro no Streamlab e adiciono algumas outras coisas, porque eu vou ser bem honesto, gente. Esse perfil aqui não é o meu perfil tradicional de stream, para quem já viu. Então eu montei um perfilzinho diferenciado para esse momento, né, em que o Avales que está participando. Eu gosto desse design bem zen para a gente ficar falando fa- debatendo, né? Ficar falando nerdices. Falando das nerdices, exato, obrigado. E cara, Valsky, eu realmente espero que tu esteja com muito saco hoje. Porque tu tem noção do meu ódio. Cara, não é uma questão de perceber o teu ódio, é uma questão. Tu lembra quando a gente tava conversando? Eu acho que foi sobre o filme 8, eu não lembro qual dos três filmes da Disney, e daí tu chegou assim. Ah, mas eu não sabia que tu tinha assistido os filmes. E daí mas eu ainda não assisti os filmes. Ah, isso é um outro detalhe interessante. Tipo, pra hoje estamos diferentes, mas pra aquela época, tipo, eu via um ou dois, assim, spoilers, e daí eu chegava pro Norte e dizia, cara, é verdade que eles fizeram isso daqui? Tipo, porque, assim, a minha crítica geral não é simplesmente aquela questão que eu não gosto dos personagens. A narrativa, tipo, a Não, tá narrativa, muito mal nossa, escrito. Muito mal escrito. ah, Vamos dar uma passada geral, como a gente costuma fazer, sobre a história. sim. No primeiro filme nós somos introduzidos a Murray Sue. Piadinhas A à Ray parte. Palpatine. A Ray Palpatine, que no momento é só Ray. Nós não temos revelações. Aliás, esse é um dos principais problemas. Essa história é extremamente desconexa. E porque foi feito por 3 diretores sem um planejamento. Eu tenho uma pergunta pra te fazer, não sei se tu vai saber me responder, Faça. mas qual é o arco que une os três filmes? Cara. Eu gostaria de te dizer. Eu vou forçar um pouco a barra, tá? Mas Não é tem a nenhum identidade da Rey. Em tese, é o arco da história. Porque ela passa o primeiro e o segundo filme. Aliás, ela passa o primeiro filme tentando identificar quem ela é, o que ela projeta para a figura dos pais dela, e acaba no meio do filme projetando, no meio, relativamente no começo, eu diria que é o final do primeiro ato, começa a projetar pro Han Solo, pra uma figura paterna. Aí chega no segundo filme, ela transfere, porque o Han Solo morreu. Desculpa pelos Uhum. spoilers, gente. É, Nessa altura acho que todo mundo sabe, já não é é, nem mais spoiler, né? nós estamos falando de um Gente, filme de 2015, né? tipo, spoiler tem aquela coisa assim, tipo, spoiler é até 3 anos, depois disso não é mais spoiler. Beleza. E ela transfere, de certa forma, essa figura paterna pro Luke. Só que existe uma rejeição bem forte, vamos dizer assim, por parte do Luke nesse ponto. Hum. Agora eu entendi o que aconteceu. Não, eu tava testando o bot Uhum. e eu acabo de descobrir que eu tinha esquecido que eu configurei o bot para ele mandar a mensagem via Whisper. E aí por isso que ele não tava aparecendo no chat. Hum. Detalhes. Enfim. Aí a Rey acaba tendo a ideia dela de identidade sendo destruída pelo
Kylo Ren, onde ele diz que ela não é filha de ninguém, que eles eram dois pinguços que venderam ela para conseguir dinheiro para beber. E aí, no terceiro filme, a identidade propriamente dita dela é revelada, no sentido de que tu tem... aparece finalmente, por assim dizer, quem são. Não, os pais dela, tecnicamente, aparece, mas também qual é a origem dela, tentando conectar, vamos dizer assim, justificar os poderes dela. O problema é o seguinte, gente. E eu vou dar o exemplo masculino que aparece nessa mesma série. Se tu me disser que o Anakin ele tem a conexão mais ferrada com a Força, porque ele é praticamente, ele foi concebido pelas midi-chlorians, isso é uma razão? Isso não é motivo para narrativa se adaptar para tudo dar certo pro personagem. O Anakin nunca terminou uma corrida de pod, nunca nem terminou. E ele ganha porque a história precisa que ele ganhe. Esse é o problema. Esse é o problema que torna o Anakin um Gary Stu no primeiro filme. E sendo que um bom narrador saberia contornar a situação com uma derrota do Anakin. Exato. Haveriam outras soluções, até teria sido legal se ele tivesse perdido. Tem a fala, eu não lembro qual é o nome do dono do Anakin e da mãe dele no primeiro filme, que inclusive ele não aposta no Anakin. Sim, sim. Ele aposta no Sebulba. E aí tem uma coisa assim, o Anakin poderia ter uma vitória contra o Sebulba e ainda assim perder a corrida. Sim. E isso faria com que, por exemplo, tu poderia ter com que um terceiro personagem entrasse na história e dissesse, olha, eu ganhei muito dinheiro com essa aposta, então tô libertando o Anakin. Watto. Então, assim, Watto é o nome dele. Isso, o Watto. Então assim, tu poderia ter dado uma outra correção que não usar o que a gente pode chamar de plot armor. Cara, teria sido mais massa se eles tivessem tido que escapar e aí tu tivesse caçadores de recompensa caçando o Anakin ao longo da história da trilogia antiga. Teria sido um subplot interessante, entendeu? E resolveria algumas outras tretas de plots não muito... Não é muito. Plots meio forçados nos outros filmes, né? Exato. Veja só, com uma frase eu acabei de trazer uma ideia que teria resolvido o problema do Anakin. E teria dado mais conteúdo para desenvolver. Até porque, para mim, uma das grandes falhas da trilogia dos prequels é que a gente finalmente teve a chance de ver, tecnicamente não o Boba Fett, mas o pai dele. Uhum. E a gente teve... meio assim, sabe? Acho que teria sido legal se fosse um segundo arco vilão, sabe? Talvez ele acabasse participando da guerra, entrasse pro lado de general, porque ele simplesmente quer a recompensa pela cabeça do Anakin. Teria sido legal isso. Sim, na Clone Wars, né, na série Clone Wars, aparece que eles estão usando caçadores de recompensa para treinar os clones. Aí a Rey tem o mesmo problema no que diz respeito a, por exemplo, ela nunca foi treinada no primeiro episódio. Ela nem acreditava que a força existia. E ela tá fazendo Force Mind Trick pra controlar a mente de... Aliás, digo mais, pra controlar a mente do 007. Porque o ator que fez o clone naquele episódio, que dropa a arma pra ela, é o ator que faz o 007. Agora me fugiu o nome dele. Qual do 007? O último? O último. Já descobri aqui. Tá. Enquanto tu vê isso, eu sigo a história. É Daniel Craig. Isso, Daniel Craig. O Daniel Craig ele é completamente viciado em Star Wars. Aí, vamos lá. Esse, em geral, dá pra dizer que é o arco da história como um todo. Pra vocês terem noção, esses filmes não acertam nem no texto que aparece de abertura. Esse é o nível da porcaria que a gente tá lidando. Por exemplo, o primeiro texto
já abre dizendo que o Luke desapareceu. Cara, tu quer perder metade da audiência? Tu abre com essa frase. Porque eu te garanto que metade da audiência tava ali pra ver o Luke. O Luke aparece em uma cena No final do do filme. final do filme e ele não tem uma fala. É tipo o Super-Homem aparecendo no filme do Shazam. Exato. Eu fiquei. Apesar de que. Do tipo, o Super-Homem aparecendo no filme do Shazam, eu achei engraçado. É muito mais interessante, na Eu verdade. ri. Até porque, do tipo, o filme não é sobre ele. O filme não fica em volta dele, apesar de que em vários momentos, se tu parar pra prestar atenção, tu vai ver que os poderes que eles estão testando, boa parte deles são os poderes do Super-Homem. Até porque o Shazam. Até porque os poderes do Shazam nada mais são que os poderes do Super-Homem. Sim. É, E tem um detalhe que é interessante, aquela cena ela serve para trazer um certo resgate da narrativa, porque a narrativa do Shazam, a narrativa principal não é a do herói. É Tipo, a narrativa uma. é É do Come to Billy. Age, né? Tipo, é a narrativa do Billy, e basicamente tem uma questão de ele se tornar um adulto, né, e assumir um Isso, pouco a Come to Age. responsabilidade. É. E junto disso ele tá também tendo que lidar com a realidade de que ele tem os poderes de um super-herói. E com a realidade de que ele é um órfão e Uhum. aceitar uma família. Cara, eu vou te dizer assim, ó. É um filme estúpido. O Shazam é muito melhor, é muito mais bem escrito do que essa trilogia. Ele é um filme que pode ser estúpido, mas ele é bem escrito para ser estúpido. Exato! Ele é um filme bobinho, ele é um filme que ele foi feito pra criança no sentido de que ele realmente assim, ele exagera até um pouco na comédia. E ainda assim, ele é um filme extremamente bem escrito. Tá, extremamente talvez seja um pouco de forçação de barra, mas ele é um filme bem escrito, cara. Comparando com o tema de hoje. Comparado com o tema. Não, comparado com o tema de hoje, ele merece Oscar. Meu, não, esse filme é muito ruim. Vamos lá, e o pior é que o episódio 7, que é o melhor dos três, ainda assim, cara, ele é muito ruim. E Tu a merda é lembra, a seguinte, eu saí do cinema achando o máximo. E aí eu liguei meu cérebro. Foi o maior erro que eu cometi. tu lembra quando eu comentei contigo? Ah, hoje eu assisti o episódio 7. Tu Lembro, lembra do que eu lembro. disse? Não, Eu isso disse não. assim. Ah, pois é, quando o pessoal tava falando que o episódio 7 era ruim, né? Ou assim, vamos ser bem direto, quando os fãs de longa data de Star Wars, que entendiam da franquia, disseram que o episódio 7 estava ruim, eu achei que eles estavam exagerando. Não. E aí eu disse assim, cara, eles estavam até se pegando leve. Aham. Cara, eu sou profundamente tolerante com os filmes do Star Wars. Prova disso, cara, eu gosto de Ameaça Fantasma. Com todos os problemas que Ameaça Fantasma tem, eu me divirto pra caramba. Mas não, cara, a Rey se superou. Aliás, eu acho que o episódio 1 é o único motivo pelo qual eu não odeio ele. É porque o Anakin não é o protagonista. O foco do filme não é o Anakin. Aí eu digo que o filme seria muito mais irritante, para dizer o mínimo. Sim, sim. Se o episódio 1 fosse focado, fosse do ponto de vista do Anakin, aí sim. Aí eu teria. Com certeza eu estaria odiando o episódio 1 tanto quanto eu odeio o episódio 7. Porque pra mim os dois são igualmente mal escritos. Em vários aspectos. Mas o episódio 7 fez uma coisa que o episódio 1 fez também. Só que a diferença é que o episódio 1 pelo menos foi original. Que é setar a trilogia. Sim. O episódio 7 realmente setou a trilogia. Ele setou algumas coisas. O problema é que ele descarta certas coisas que ele setou no próprio filme. Por exemplo, cena de abertura. Tu tem os Stormtroopers e tu estabelece os Stormtroopers como uma ameaça séria na primeira cena, sabe? E o Kylo Ren como uma ameaça séria na primeira cena. Até a cena em que ele usa o sabre de luz no Destroyer. O meu problema foi quando ele tirou a máscara. Mas eu concordo que ele, do tipo, ficou parecendo meio infantiloide naquela cena. Aquela cena eu não entendi o que era, porque eu vou dizer. É Tipo, que ele é um surto de raiva.
Ela não me passa medo. Então, Eu só ele me parece uma criança mimada quebrando brinquedo porque não vai ter o brinquedo novo. Tipo. Então, o Enfim. Kylo Ren, ele é um vilão secundário muito fraco. E ele não, o problema é que ele não começou assim. O Kylo Ren, a cena de abertura, tu vê ele parando um tiro de sniper que tava em stealth. E ele não simplesmente defletiu os blasters que nem o Darth Vader fez com Tooth Menace. Ele parou o blaster no ar com stanzas. Cara, isso é muito foda. Sim. Quando eu vi aquilo, eu jurava que o Kylo Ren era mais forte que o Vader. Serião. Eu jurava que o Darth Vader era mais fraco que o Kylo Ren. Hoje, eu rio dessa hipótese, né? O episódio 7, ele é profundamente um remake do episódio 4. Ele é também um soft reset do episódio 4. Aliás, do episódio 6. Porque tu essencialmente tem a ordem, a primeira ordem, como sendo um substituto para o Império depois de 30 anos. A República, por algum motivo que eu jamais entenderei, não tem um exército, não faz frente para esses remanescentes do Império. E vamos dizer assim, não é que a República não tenha um exército no sentido de que ela tem um exército dela. Ela não tem um exército organizado no sentido de organizar pelo menos uma aliança de exércitos. Isso, Pelo que a narrativa sugere, e até vou dizer assim, ó, talvez isso seja explicado nos livros, eu não tô indo para conteúdo extra, eu tô focando só no filme. Uhum. O filme deixa, de certa forma, olhando para o conjunto de filmes, que a gente ainda vive numa situação de república pós-episódio 4, onde no episódio 4 houve o desfecho, a destruição do Senado republicano, que tinha virado Senado Imperial no episódio 3, por causa que eles acreditavam que com a Estrela da Morte eles teriam poder suficiente para botar medo na galáxia inteira e a galáxia inteira ficar cada uma sob comando próprio e em linha porque tá com medo de ser destruído. Então até a construção, eis uma coisa, a construção da Estrela da Morte no episódio 4 faz muito sentido. Uma demonstração rápida contra um planeta onde os seus antigos senadores, e no caso a filha do senador, são membros da Aliança Rebelde conhecidos, faz perfeito sentido lógico. No episódio 7, tu tem uma cena onde Starkiller Base, que como J.J. Abrams sempre faz, a base é maior, ele não acrescenta nada com isso, mas a base é maior, ela destrói 5 planetas ao invés de 1 num tiro só. Tá, e num sniper, né? E no final, no final ela ainda consegue uma façanha que eu achei muito interessante, que ela apaga uma estrela. Sim. Aliás, uma outra coisa que eu acho curiosa, não deixa claro, mas ok, tu apagou uma estrela. Onde é que tu acha a próxima? Eles nunca explicam esse detalhe. É tipo, é aquela coisa, eu construí a base, apaguei a estrela, beleza, eu não posso mais usar ela. Exato. A base se transforma totalmente em algo inútil a partir daquele momento. Então. E aí é aquele momento que tu pensa, ok, tu construiu essa base para nos dar medo e a gente agora não precisa mais ter medo porque Eu assumo que existe algum meio de transporte vinculado a essa porcaria dessa Starkiller Base. Assumo. Em tese, o planeta todo é a base. Em tese, todo o planeta é a base. Sim, mas se eles conseguiram instalar um canhão na estrutura do planeta, nada me garante que eles não conseguiram instalar um sistema de propulsão. Sim, mas qual o combustível que eles teriam? Não sei. E vamos mais de um outro ponto. O que acontece com um planeta, sendo que já era um planeta gelado? Imagina o que acontece com um planeta que não está orbitando uma estrela. Então, ele vai virar um asteroide grande. Tipo, exato, ele vira um cubo de gelo. Ele vira um cubo de gelo. Ok. Tá, uma esfera, né? Mas enfim. Não, mas cara, se tu for realmente parar pra pensar na física, mesmo que ele consiga absorver a estrela, bacana, tu tem estabilizadores pra evitar problemas. Ok, só quando tu dispara o teu tiro, ele passa pela atmosfera. Como é que a atmosfera sobrevive?
Pior que eu tinha esquecido dessa parte. Então, e dá pra ver, porque o disparo move um monte de. Tu tem a nuvem de Nuvem. fumaça saindo a partir do disparo, de neve levantando. Visualmente é lindo, é muito bacana a ideia. E esse efeito provavelmente aconteceria com um disparo de plasma daquele tamanho, sabe? Não, Uhum. essa parte eu tô ok. Eu quero saber o que sobrou da atmosfera pra contar a história. Mas deixa. Física nunca foi o forte de Star Wars, então eu não pego no pé nesse ponto. Isso sim, isso eu perdoo 100%. Eu não ligo pra esse lado lógico, eu perdoo o J.J. Abrams. Eu até escrevo um pouco por ele e aceito que existe algum tipo de sistema de propulsão nessa porcaria desse planeta pra eles irem atrás de outras estrelas. Mas nada disso muda o fato de que a Star Killer Base é só uma Estrela da Morte maior. Exato, não é uma ideia original. Uh, Aí eles destroem 5 planetas. Aparentemente, vamos assumir aqui que esses 5 planetas são a capital, tá? É um sistema de planetário onde ficou alocada a nova capital da República. Beleza? Uhum. Ok. A menos que tu me diga que toda a frota da República está nesse local, o que não faz o menor sentido, porque o espaço dos Huts é um espaço extremamente em conflito e eles poderiam, provavelmente estariam com tropas alocadas lá. Tem Unknown Region, que é a região onde tem Exegol, que é o planeta do último filme, que é uma região cheia de nebulosas, é extremamente problemática de viajar lá. Só que tem fronteira com planetas habitados lá, que não fazem parte da República na história do Star Wars. Tu não vai Mesmo botar tuas quando, tropas para defender a fronteira? mesmo quando tu pega, por exemplo, o cenário de Warhammer Space Uhum. Marines, em que a capital dos humanos, que eu não me lembro qual é o nome da facção, tem uma puta de uma frota para defender, Uhum. tá? Tipo, aquela frota pode ser enorme, mas não é toda a frota que eles têm. Sim, é isso. Tá, mas voltando para os problemas, os drops narrativos cometidos por esse filme. No episódio 7, é iniciada a ideia de que o Finn é um Stormtrooper traumatizado pela guerra e ele decide que ele não vai mais lutar. Sendo que ele sabe, é revelado mais tarde, ele sabe que as pessoas são. Todos os troopers são sequestrados quando crianças e treinados do tipo. Passam por uma lavagem cerebral. Na cena seguinte, ele tá matando essas pessoas. Cara, ele seta uma nuance tão legal. Imagina, agora os troopers não são mais um bando de drone. Entendeu? Um bando de droid de carne. E Tipo, ele descarta na próxima cena. eles não são droids super competentes, por assim dizer. Isso. E esse é já um dos meus problemas. Assim. A Rey, tipo, ela não tu não tem uma motivação. No caso do Luke, tu teve um conjunto de motivações que o leva a sair do local onde ele está e partir para uma aventura. No Vamos ser caso sinceros, o Luke não é levado, ele é forçado a sair. Exato. Tipo, No caso do ele Anakin, fica sem opção. até isso. Cara, nem a trilogia de prequels errou isso. O Anakin tem um motivador. Não só ele foi liberto como escravo, como ele vai poder seguir o sonho dele e a mãe dele tá mandando ele ir. Aham. Então, até isso, nem os prequels conseguem errar esse tipo de coisa. Esse é o nível da coisa. A Rey, ela quer voltar e ela é sequestrada. Tem uma cena do tipo em que ela tá literalmente pensando, querendo voltar. O Finn se revela como um ex-Stormtrooper, ela surta e sai correndo pela floresta, como uma boa princesa Disney. Total, cara. Aquela cena é muito princesa Disney. Aí ela é capturada. E deu. Desisto. Não vou mais voltar pra casa. Foda-se os meus pais. Eu não devia ter soltado um palavrão, essa gravação vai pro YouTube, mas como eu tô falando mal da Rey, eu já sei
que a gente vai ser desmonetizado, então exploda-se. Então, Então, cara, é, é tão ruim, velho. E todo mundo ama a Rey, sem motivo nenhum. Aliás, isso é consistente do episódio 7 até o episódio 9. Ninguém odeia a Rey. Ninguém não vai com a cara dela. eu acho que nem o Palpatine, que seria o antagonista, nem o. Como é que é o outro? Snoke. O Snoke. Nem o Kylo Ren, nem os Não, o antagonistas Snoke têm se uma. apaixona por ela. O Snoke não, o Kylo Ren se apaixona por ela. É tipo assim. Tipo, eu não tô pedindo pra que todos os vilões sejam sanguinários e tudo mais, mas eu tipo. Cara, eu quero que o antagonista antagonize. Então, o único ator, aliás, o único personagem que apresenta alguma resistência pra Rey é o Han Solo. E a resistência dele não dura um ato inteiro. O final do primeiro ato, ele encontra a Rey, ele revela pra Rey que a força existiu, conta que ele é o general, a lenda da Aliança Rebelde. E dentro do ato 2, ele passa a se agradar dela. Muito semelhante ao jeito como ele se agradou do Luke, só que com uma diferença. O Luke, o antagonismo entre o Luke e o Han começa desde o ato 1. E não é que o Han não vai com a cara do Luke. O Han subestima o Luke. E é só quando o Luke se prova em batalha que ele começa a ir com a cara dele. A Rey, nem isso. Ela pegou uma pistola na mão. Não, minto. Acertou ela, tipo. Minto. Ela soltou meia dúzia de monstro nos bichos, nos caras. Não, o primeiro tiro que ela acerta. Não, ela erra o primeiro tiro. Ela erra o primeiro tiro. É o segundo, então? É o segundo tiro. É o segundo, nossa. Aliás, eu queria entender o seguinte. Tá tão baixo nível a coisa que o Han faz um 180 no-looker. Ele literalmente aponta pras costas dele e dá um tiro no meio do peito de um Stormtrooper, sem olhar. Por que raios? Qual é o nível de senilidade que está o Han a ponto dele tentar fazer isso? E qual é o nível do escritor que deixa isso passar num script? Não, cara. É do tipo, por favor, alguém vai bater um papo com o J.J. Abrams e apresenta pra ele, sei lá, faz ele ler o Hobbit. Não, pior de tudo, parece que eu não vi os filmes do jeito que eu tô rindo. Sim, cara, é muito. Eu não sei, eu não sei se tu tá rindo das cenas que eu estou trazendo ou se tu tá rindo da minha raiva. Eu tô rindo da cena porque tu falando com essa raiva, eu percebo assim, como a cena é absurda. Sim, é muito estúpido, cara. Outra coisa, o Han e o Chewie estão juntos desde pelo menos uns 40 anos já. Eu tô chutando por cima. Uhum. Vou ser até mais generoso. 35. Tô realmente assim, ó, sendo muito querido com o tempo desde que eles se conhecem em solo até o episódio 7. Sendo que 30 anos é confirmado que tem, porque tem entre o episódio 6 e o episódio 7. Tu vai me dizer que em pelo menos 30 anos o Han nunca usou o Crossbow Blaster do Chewie pra gente ter aquela cena fofa onde ele olha pro Chewie e diz: eu gostei desse troço. Sério? Em 30 anos de amizade eles nunca trocaram de armas? Então, não, cara. Não. Na verdade, não é que eles nunca trocaram. É tipo, nunca teve essa necessidade, considerando todos que eles passaram. E o crossbow dele, cara, fizeram um patch na expansão pro episódio 7, eles deram um buff legal no crossbow. Porque o troço dá um tiro. Antigamente, esse crossbow era retratado no jogo como uma 12.
tá? Então, tipo, ele tem um estouro, ele acerta, tu consegue matar um ou dois caras. Cara, tu tem trooper voando. De boa. Um trooper foi atingido por esse crossbow na metade do filme, acho que finalzinho do ato 2. E ele é jogado pelo menos 10 metros de distância. É ridículo o quão poderoso esse troço é. Tem que nerfar, tem que nerfar. Tem Tá que muito nerfar. OP. Eu tava olhando aquele troço e eu tava pensando, tá, mas ele tá atirando com um crossbow ou com uma bazuca? Aliás, eu tô pra te dizer assim, ó. Tem bazuca de jogo que não joga cara tão longe. Eu acho que tem tiro de tanque que os caras não voltam longe. Aham. É uma coisa muito estúpida. E enquanto assim, ó, o coice de uma 12 é forte, concordo. E quando tu atira com uma 12, o tiro espalha e tu acerta vários alvos. Beleza, até aí eu tô ok. Mas o projétil não tem inércia suficiente para arremessar uma pessoa longe. Ponto. Até porque não é exatamente um projétil, são Exato. vários projéteis. E aí, né, enquanto a totalidade dá um impacto grande, individualmente eles não têm muito. Sim. O único jeito de tu jogar alguém para trás com um tiro de 12 seria um tiro a queima-roupa. Aí sim, aí a pessoa vai provavelmente dar alguns passos para trás e cair morta. Eu já vi um filme que a pessoa, olha, ela vai o que 30 centímetros para tipo 30 centímetros para trás e uns 5 ela sai do chão, porque ela levou uma 12 na barriga, a queima-roupa. Tá, beleza. É do tipo, não é tão exagerado que tu consegue ver o quão ridículo é, entendeu? Aí nós temos uma outra coisa que eles setam nesse filme e descartam, que acaba sendo vagamente relembrado no episódio 9. O episódio 9 deixa isso meio implícito, que é aparentemente o Finn conseguiu rejeitar o efeito todo porque ele tem a força. Isso é setado através do fato de que o Finn aparece lutando com o sabre de luz. Uhum. E, cara, era ele no cartaz com o sabre de luz. Aliás, eu vou te dizer mais. Eu tinha achado o máximo a ideia do Finn ter a força. Sim, eu inclusive pensei que. Inclusive, a primeira vez que eu vi aquela cena, agora eu acho que vai ter uma certa reviravolta e vão revelar que ele também é um Jedi. Logo em seguida eu olhei. Muito massa. Tipo, o motivo pelo qual ele conseguiu escapar do controle e por que ele não teria escapado antes, tu pode jogar na força, entendeu? Foi a vontade da força que naquele momento finalmente quebrou. E o motivo pelo qual ele quebrou o controle é porque ele tem acesso à força. Sim, e vamos ser bem sérios, seria muito interessante tu ter um Finn como um Jedi, ainda que tu tenha ele como alguém mais fraco que o protagonista, que é a Rey. Tipo. Exato, eu não tenho problema nenhum com a Rey continuar de protagonista. Mas é que uma coisa que eu gosto, por exemplo, dos prequels, tá? É a dualidade mestre-aprendiz. O fato de que a gente tem dois atores que são verdadeiramente Jedis e que eles lutam juntos. Eu adoro ver as cenas do Anakin e do Obi-Wan lutando junto, principalmente quando eu vejo uma coordenação deles para, por exemplo, sempre um proteger as costas dos outros. Uhum. Os Jedis em geral fazem isso, eles fazem esse círculo para se defender. Isso Mesmo quando, mesmo quando tu tá vendo a cena dos dois pilotando, né? E aí tu vê assim o Anakin sendo um bom piloto e ajudando o Obi-Wan, e o Obi-Wan também ajudando um pouco o Anakin. Tem aquela famosa frase, né? Eu odeio voar. Tipo, tu cria uma dinâmica legal e tu dá um excelente motivo pra, por exemplo, a Rey e o Finn andar juntos. Sim. Que eu achei que era o que estava sendo setado. Aí tá, vamos lá, beleza. Passamos por tudo isso, tivemos o Snoke setado, tivemos os Cavaleiros de Ren setados, ambos personagens que eu honestamente estava interessado por saber mais. Tecnicamente teve o background do Kylo Ren setado, eu particularmente, no momento em que ele tirou a máscara, morreu absolutamente o pouco que ainda tinha de interesse da minha parte nele. O fato de que ele perde pra Rey, cara. O fato de que um Sith, ou ok, um Dark Jedi, tecnicamente ele não é um Sith, né, porque ele não segue o código Sith, né? Uhum. Treinado pelo Snoke, que
deixa bem claro no episódio 7 que ele é estupidamente poderoso. Aliás, no episódio 7 não, no episódio 8 deixa muito claro o quão poderoso ele é. É treinado pelo Luke. E ele é derrotado por alguém que nunca pegou um sabre de luz na mão, caramba! Vai se catar. Ele passa trabalho com o Finn porque ele tá ferido, eu entendo. Não faz sentido dentro do lore, porque supostamente pela dor tu faria o Darkseid User ficar até mais forte. Mas como já estava setado, já tinha sido mostrado o Finn usando o sabre de luz, já estava setado que ele era possivelmente um Force User, e ele teve treino de combate corpo a corpo, porque mostra os troopers usando aqueles bastões. Aliás, outra coisa, aparece um trooper com escudo. Por que raios os troopers não usam escudos? Não tem motivo, cara. SWAT usa escudo. Não tem explicação do porquê que as tropas imperiais não usam escudo. Isso é uma reclamação que eu tenho que vem desde o episódio 4. O fato de que tu não tinha... Por exemplo, a cena de entrada do episódio 4, onde eles entram na nave. Sim. Se tivesse alguém como Point carregando um escudo na entrada, eu teria acreditado muito mais na passada das tropas imperiais naquela cena. Então, tu só falou dos escudos e eu já lembrei dessa cena do episódio 4. Exato. Viu? Gente, ó, vocês não podem dizer que eu não reclamo de todos os filmes. Todos os filmes têm problemas. Eu só não reclamo do Império Contra-Ataca. O Império Contra-Ataca, pra mim, é o melhor filme de Star Wars que tem, e é um filme praticamente perfeito. E uma coisa, assim, que acho que é o ponto mais complicado desse tipo de discussão, pro pessoal entender, é que muitas pessoas pensam, nós estamos reclamando da Rey porque ela é mulher. Não, a gente tá reclamando porque ela é uma protagonista ruim que calha de ser mulher. Tá? Casualmente ela é mulher. Eu reclamei do Anakin, o Anakin é um péssimo protagonista. Eu olhando os filmes dos Vingadores, eu olho assim, cara, a maioria dos personagens atuais dos Vingadores, eu não acho eles interessantes. Então, eu achava mais interessante. E tipo assim, a maioria deles são homens. Pelo menos eu acho que a maioria da primeira leva, acho que a segunda não sei como é que tá. Da primeira leva, vamos dizer assim, ó, do primeiro grupo de Vingadores, que seria Avengers, Age of Ultron. Aliás, vamos deixar só Avengers, o time original de Avengers. Só tem uma mulher, que é a Black Widow. Que é aqui entre nós, a Black Widow e o Arqueiro, o Gavião, desculpe, deixam um pouquinho a desejar. Pior é que eu gosto dos dois personagens, e eu acho que eles dão um efeito bacana de estabelecer a escala do. Eles são os únicos humanos, né? Eles estão ali muito mais para estabelecer escala. Eu gosto do Gavião Arqueiro que aparece no Age of Ultron. Era o que eu ia comentar, eu gosto dele em Age of Ultron. Ali eu gosto. Só que nos outros eu vejo que ou geralmente ele é subaproveitado, tá? ou é aquela coisa assim, ele tá lá mais como personagem secundário. No Age of Ultron eu consegui ver, não, esse daqui é um dos protagonistas. E agora eu vou dar um spoiler de Endgame, mas, cara, eu quase chorava com a morte da Black Widow, porque eu gosto da personagem. Sim. Eu tenho que ver, assim, um personagem... Vamos encerrar por isso, porque senão a gente vai... senão a gente vai entrar, depois a gente fala de Avengers, cara, depois a gente fala de Avengers. A gente faz podcast. No episódio 8, todas essas coisas que foram setadas foram descartadas. Mudou o diretor. O Rian Johnson olhou pro J.J. Abrams, apontou o dedo do meio pra ele, apontou o dedo do meio pros fãs também, porque... Bom, eu vou resumir, gente, Quem já viu o filme sabe, o filme episódio 7 termina com a Rey entregando o sabre de luz pro Luke. Nós temos um momento, uma pausa significativa, tu tem todo um clima setado, o Luke arremessa o sabre de luz por cima do ombro, como se fosse lixo. O sabre de luz dele e do pai dele. Cara, a minha pergunta naquele momento seria, se eu fosse querer fazer uma piada, o que eu não faria, e a mão que tava junto com esse sabre, tu achou? Porque, cara, eles estragaram todo o clima.
Mas até foi importante falar dessa cena, porque isso implica uma coisa importante. O episódio 8 começa imediatamente a partir do fim do episódio 7, certo? Uhum. Ao destruir os 5 planetas da República, que foi a única coisa que Starkiller Base destruiu, aparentemente morreu a República, a First Order é o único poder que domina a galáxia. E vamos ser bem sinceros, eles não precisam ser o único poder porque eles são as únicas pessoas com tropas, eles são a única força organizada. Isso, e eles Tá. são porque a narrativa quer, porque o Rian Johnson quer que eles sejam. Na narrativa, basicamente, tu coloca que a destruição daqueles 5 planetas tirou a capacidade da República de pelo menos se organizar e fazer frente a negócio. O que Só não que faz o menor sentido. é o que eu ia comentar, porque, tipo assim, cara, tu tá falando de uma galáxia, tu tá falando de vários planetas, sem falar bases espaciais. Sim, o que acaba acontecendo no final do episódio 9 aconteceria no início do episódio 8. O pessoal, as naves de toda a galáxia se juntar para lutar contra a First Order, no momento em que eles mostraram, ok, vocês destruíram os nossos planetas e vocês não têm mais a base que fez isso. Ou seja, vocês não têm capacidade para destruir um planeta mais. Eu Vocês vejo de estão uma forma até fodidos. muito simples. Não teve nenhuma força política, tá, que organizou, porque assim, o pessoal às vezes pensa que guerra é só exército. Não, guerra tem muitas vezes questões políticas. E muitas vezes questão política é tu organizar aliados pra juntar tropas. Tá, tipo, cara, tu tinha aqueles hologramas pra se comunicar por várias galáxias, por várias distâncias de planetas. Tu não tem mais isso? Então, Ai, 3 planetas foram destruídos e a gente perdeu o hub central. Pô, tu não tem nenhum hub secundário pra mandar mensagem? eu nem sei se eles deram uma desculpa pra isso, cara. Forçar a barra. A desculpa do Rian Johnson é que eles estão com medo. Eu Mas pensei assim, que não com pode, medo é do que quê? aí entra. Não, eu vou fazer uma outra questão. Tu não pode, uma narrativa bem construída, tu não pode basear todos os elementos importantes na narrativa naquilo que um personagem fala e naquilo que o autor fala. Tu tem que demonstrar isso narrativamente. Sim. E outra Então, coisa, tu tem que mostrar cenas do tipo assim, coloca um personagem secundário, ele vai falar, e assim, tu pode fazer aquela cena mais clichê do mundo, tá? Que ele vai falar com o embaixador e daí, é que depois que destruíram os planetas, a gente reforçou aqui a nossa defesa e tá se segurando. Se tu conseguir mais gente pra atacar, a gente se junta contigo. Aí o cara passa por 5. Tipo, cara, o que tinha que ter acontecido, e eles não precisavam de uma cena, eles precisavam ter feito isso no texto de abertura. Também. Durante a batalha, eles poderiam ter descrito no texto que durante a batalha de Starkiller Base, uma série de ocupações estavam acontecendo por toda a galáxia. Mostra rapidamente uma cena dessas ocupações da First Order para a plateia entender, ok, não era só Starkiller Base morreu, isso, o estrago era maior. Ao invés disso, como é que eles abrem o episódio 8? Com uma piada de avacalhando com a mãe do Hux. Então, a cena de abertura. Eu adoro falar dessa cena, porque essa cena é muito ruim. Ela é visualmente. Ela tem um momento visualmente interessante. Ela é uma merda. Não tem absolutamente motivo nenhum pra Resistência estar usando as naves que eles usam nessa cena. Mas tá. Tu tem o fighter do Paul bota as asas dele em posição de viagem ao invés de posição de ataque. E ele abre uma chamada com o Hux pra fazer uma piada com o cara e ficar avacalhando e distraindo ele enquanto o BB-8 afeta como é que é mesmo? Mexe nas coisas pra ele fazer um jump muito rápido de propulsão e ele se aproximar da nave. A tensão toda da cena morre por causa da piada, né? Começa por aí. Segundo, o Hux é um completo imbecil que ao ver um fighter, por mais que seja apenas um fighter, se ele não tem capacidade de destruir usando os canhões de superfície da sua nave, já tinha que ter soltado os TIE Fighters.
Não tem. Nem que tu mandasse um esquadrão de 2, 3. Do tipo, deixa o esquadrão em volta. Deixa o esquadrão em volta, nem que seja pra escoltar ele e capturar ele. Entendeu? Tipo, só pra me mostrar que tu tá levando em consideração a existência. Ele não. Tipo, meus canhões resolvem. E os canhões não conseguem acertar ele porque os canhões são muito lerdos mudando de posição. Então eles não conseguem acompanhar o caça. Inclusive, assim, Isso é uma falha de design no Destroyer. Eu tenho uma outra colocação. Se tu é o capitão do Destroyer, tu sabe que a porra daqueles canhões não foi feita pra combater um caça porque eles não se deslocam muito devagar. Tu não vai. Inclusive, é desperdício de munição. Assim, eu não sei se tem exatamente munição no mesmo sentido, que às vezes o pessoal se esquece disso. Em jogo tem, mas nos filmes nunca foi relevante. Sim, mas o ponto é, desperdiçar munição é um erro tático. Sim. É uma incompetência. O cara não sai de. Você tem o equipamento. O recruta que não sabe poupar munição não vira cabo. Uhum. Tá? E tipo, pra quem não sabe, isso é falando de sair do básico pra primeira promoção. Sim, não, essa cena é horrível. Aí tá, o Paul destrói todos os canhões. E aí tem, só que agora, obviamente, os caças já estão lá, né? E aí finalmente sai do hyperspace os bombers. E eles fazem uma run inspirada diretamente em filme de Segunda Guerra, filme de bombardeio de Segunda Guerra. Cara, vamos lá. Primeira coisa, esses bombers soltam o payload deles do mesmo jeito que um bomber da Segunda Guerra solta. Não tem gravidade, caramba! Eles estão no meio do espaço. É por isso que em espaço o pessoal geralmente não fala de bomba no mesmo sentido que se fala. E o meu problema é o seguinte, o meu problema é que o fato de que os mísseis não fazem curvaturas com base, ou seja, que não tem gravidade falsa aparecendo, é uma coisa que foi mostrado já em Star Wars. Uma coisa é o barulho. O barulho é feito e é consistente por todos os filmes. É um erro do ponto de vista físico? É, sem dúvida. Concordo plenamente. Barulho é muito mais para os telespectadores do que para os personagens. Isso. Ainda que isso não seja uma informação revelada na narrativa. Mas... Aliás, na verdade, pode ser que não a gente escute os barulhos, mas os personagens não. Nada impede. Sim, é aquela coisa, só que o universo de Star Wars nunca estabeleceu isso. A gente sabe que o barulho é feito para nós escutarmos, mas em nenhum momento o universo de Star Wars estabelece, olha, eles não escutaram o barulho que vocês estão ouvindo. E aí agora eu vou fazer um favor pro Rian Johnson e eu vou escrever por ele de que existe dentro do sistema do bomber dele uma programação para fazer um disparo de eletromagnético, por exemplo, para disparar as bombas. Então, um propulsor magnético que empurra. Realmente, aí se o troço só tiver inércia, ele vai seguir reto e ele vai destruir o troço. Beleza? O problema é o seguinte, pela distância que estão os bombers, a primeira bomba atinge o destroyer e começa a explodir e gera uma reação em cadeia antes mesmo da última bomba sair de dentro do bomber. Dá pra tu acompanhar o ritmo. Outra coisa, esses bombers são feitos de papel. Um é destruído por um caça e o efeito colateral da explosão dele destrói mais 2. Essas naves são péssimas. Péssimas. E assim, eu não sei o quanto tu entende, mas eu já vi história de bombardeiros bimotores que eles tinha uma piada que eles voavam com meio motor. Não conheço essa piada. É que assim, o difícil geralmente do bombardeio é decolar ele quando ele tá carregado. Tá. Depois que ele soltou a carga, ele fica consideravelmente mais leve. Claro. Se tu perder um motor... ele consegue voar ainda, porque ele é feito para lidar com muito mais carga. Faz sentido. Sim, e aí só que tem uma outra coisa. Se esse motor que tu tem, ele não tá com toda a potência, tu ainda consegue pelo menos cair devagar. Que ele consegue dar uma planada.
Tipo, ele consegue. Então, assim, a piada. Parece que eu tô fazendo uma piada. Não, mas um bombardeiro, tipo, desse cenário, tipo, ele precisa de uma potência muito grande pra decolar, mas pra pousar, ou Pra assim, pousar é de boa, porque ele já largou o payload dele. inclusive tem orientações militares que eu vi, eu não sei o quanto é exatamente assim. Em alguns casos eu sei que era, mas por exemplo, tu tinha um bombardeio. Caças de bombardeiro geralmente eram obrigados a descarregar a bomba antes de pousar de novo. Eram orientados a isso. Por quê? Porque na hora de aterrissar, tu podia bater a bomba e explodir. Então a orientação é, eu não soltou a bomba, solta a bomba em qualquer lugar antes de pousar. Solta na água e vai. E pra pousar bombardeiro desses, pensa Grandalhões. pensa como é que os caras colocaram um bombardeiro desses num porta-aviões durante a Segunda Guerra Mundial. Ele não estava carregado. Tá. E aí, vamos tentar assim passar rapidamente do tipo descartar o fato de que tem uma cena em que o BB-8 brinca de marretadas. Sabe aquele brinquedo de arcade que tem, que são uma fuinha aparecendo? Ele faz isso com uma placa-mãe. Lembrei. Vamos tentar bypassar essa parte. E aí tem a cena em que mostra a irmã da Rose. A Rose ainda não foi introduzida. E aparece que não tem nada embaixo do bomber. E não tem nenhum efeito das bombas passando pelo escudo para nos informar que tem um escudo que impede que o vácuo do espaço jogue as pessoas para fora. Sendo que o vácuo do espaço já foi estabelecido, aparece no episódio 3, múltiplas vezes, diga-se passagem. E ele esqueceu. O Rian Johnson esqueceu que espaço existe, que vácuo existe. Aí tá, ok, passamos por esse momento, tivemos múltiplas comédias acontecendo e estragando a tensão. Temos a cena onde o Paul vai falar com a Leia, e a Leia tá xingando e faz uma demoção nele, porque eles perderam todas as naves deles. Eu fiquei olhando, não, peraí, vocês perderam a maior parte dos bombers de vocês. Vocês perderam vocês não perderam praticamente nenhum fighter, porque o Paul tava cuidando de tudo sozinho. Em troca de um troço que é literalmente denominado um destruidor de armadas. Eu acho que foi uma troca bastante razoável. Acho que ele fez a decisão certa. Não entendi por que ele tá sendo xingado. Aí tá, beleza. Principalmente, eu fico excepcionalmente frustrado ao ver essa cena, porque na cena seguinte tu tem 3 naves da Leia, que são os últimos remanescentes da Resistência, fugindo, que é uma cópia escrachada do episódio 5, vamos deixar assim. E tu tem a perseguição mais idiota do universo, sendo que se essa nave tivesse sobrevivido, essa perseguição não acontecia. Porque essas 3 naves teriam sido destruídas. E agora, Leia? Ele tá errado? Não, ele fez. Aí tá, a nave da Leia toma um tiro, eles matam o Arkbad, que é um dos favoritos da galera, do nada, ele só morre assim. A Leia dá uma de Mary Poppins, que eu honestamente, eu ria no cinema. Eu ri em voz alta de ver a Leia voando, fazendo um voo, a pose do Superman pra voar. Outro detalhe, eles abrem uma comporta pra Leia entrar, e eles não são sugados imediatamente pelo vácuo do espaço. Eu adoro o erro. Só abriram uma comporta, nada demais. Adoro. Cara, o Rian Johnson, isso me deixou claro que o Rian Johnson nem viu os outros Star Wars, entendeu? E o fato de que não tinha um editor pra olhar e dizer, e o vácuo? Mas tá, ok. Um comentário importante a fazer, porque a gente tá falando da franquia de Star Wars, né? Não é qualquer franquia. É muito comum que quando tu esteja falando de franquias tão grandes, a inteligência coletiva dos fãs supere a dos produtores. Não sei se tu se lembra da conversa que a gente já teve sobre inteligência coletiva. Acho que tu lembra, né? Sim.
né? Mas o pessoal talvez não lembre o que é inteligência coletiva. A inteligência coletiva é uma expressão que se usa para falar a soma de esforços intelectuais de todos os envolvidos. Então, os produtores, eles geralmente são o quê? 20 pessoas, quando muito. Eles pensam, eles veem um corrige o outro, veem onde é que está o problema. Os fãs estão na faixa dos milhões. De acordo? Mas eis o meu ponto. Os fãs não estão recebendo por isso. Deixa eu terminar o ponto. Vai lá. Quando tu tem uma marca desse tipo de coisa, às vezes é só tu entrar num fórum como, tipo, galera, eu sou o novo diretor do filme, eu tô com uma dúvida numa coisa, vocês podem me ajudar? Vai chover coisa pra ti. Isso requer que eles deixem o ego deles de lado, eles não fazem isso. Então, assim, o ponto que eu vejo às vezes é só uma questão de humildade. Humildade, mas humildade não se passa, pelo menos não na cabeça de um cara que nem o Rian Johnson. Mas o engraçado é o seguinte, cara, o Rian Johnson, ele não é o pior diretor que eu já vi. Pelo contrário, ele até o Knives Out, que é um outro filme dele, em que ele bate muito nessa tecla de reviravolta, que nem ele bateu no episódio 8, é um bom filme. Ele bateu direito daí. Por quê? Porque as reviravoltas no episódio 8 não contribuem para a evolução da história, enquanto as reviravoltas em Knives Out complementam e acrescentam a história sempre. Essa é a diferença gritante. Por exemplo, primeira reviravolta importante, vamos dizer assim, os pais da Rey não serem ninguém. Isso é uma reviravolta importante e foi como é que é mesmo? Uma quebra de expectativa dos fãs. O que isso acrescenta pra história? Nada. Não, pelo contrário, é literalmente um beco sem saída. Tu encerrou o arco dela quando tu fez isso. E aí, o que acontece no próximo filme? Eles têm que criar um novo arco pra ela. Exatamente. O Kylo Ren, o arco dele, em tese, era pra ser um arco de redenção. O problema é o seguinte: o arco de redenção dele deveria ter ocorrido no episódio 8. No episódio 8, quando ele mata quando ele mata o Snoke, que foi uma reviravolta também. Como é que isso teria sido legal? Se tu tivesse um outro inimigo, tivesse sido setado anteriormente, e ele daí decidisse se juntar a Rey. Teria sido 10 vezes melhor, na minha opinião, se o Snoke tivesse se defendido do ataque, os dois tivessem que lutar juntos com o Snoke e o Snoke fosse forçado a sair. Porque daí sim, aí tu deu um arco de redenção pra eles e tu tem um inimigo pro final da história. Aí tu tem continuidade pro próximo episódio. Mas não, o que ele fez? Ele encerrou a história dele no momento em que ele escolheu ser o vilão. Ele vira o vilão central do filme. Ou seja, entrando no episódio 9, ele teria que ter sido o vilão central do filme, só que como a história que o J.J. Abrams queria pra ele era uma história de redenção, e era muito óbvio que esse era o arco esperado pra ele, estava bem claro desde o episódio 7, ele teve que introduzir um novo vilão central pra substituir. E o Kylo cair de novo pra posição de segundo vilão. E vamos fazer uma outra colocação assim. Em nenhum momento eles pensaram numa coisa que, ok, pode ser que não fique legal em Star Wars, a menos que tu saiba fazer bem. Ao invés de tu ter um vilão que é um Sith, que é o Palpatine, por que tu não coloca eles tendo que enfrentar vários clones, ou então aqueles Red Guards lá do Snoke? Faz uma luta decente. Podia ter um sobrevivente entre a guarda imperial do Imperador no episódio 6 não morre. Eles se retiram quando o Luke e o Darth Vader entram. E eles são Force Users. Sim, esse é o ponto. Então, assim, ficou uma coisa que é assim, tu precisava ter um vilão, e esse vilão precisava ser um Sith Lord. Cara, não, o Snoke não podia ter morrido no episódio 8.
Essa é a verdade. O Snoke não podia ter morrido no episódio 8. Ou pelo menos se ele morresse, sabe o que teria sido legal, talvez? A Rey cai e o Kylo volta. Inverte no meio. Uhum. Teria sido pelo menos interessante tu dar um arco, tu teve a redenção dele, e aí tu já setou o episódio 9 dentro de um conflito. Se tu quer fazer o Kylo como vilão central, beleza, tá, mas daí ele tem que ser o vilão central no episódio 9. Não tem outra escolha. Sim. E tem E. uma coisa que eu acho muito. Assim, eu quero comentar isso porque foi um dos tópicos que. Uma das primeiras coisas que eu comentei contigo sobre o 8º filme. Que eu lembro que eu cheguei assim. Eu olhei aquela que dizem ser a melhor cena do 8º filme de luta. Que é quando os dois. Cara, aquilo é horrível. E ela é tão horrível que tem um momento em que um dos personagens. Assim, os personagens eles estão literalmente não lutando. Aham. Tem um personagem que ele é atingido por nada e ele voa pra trás. Tem um personagem que dá um giro como se o cara que estivesse controlando ele no videogame apertou o botão de golpe pesado antes da hora e daí aí ele crap! Pô, droga, chegaram perto. Tem, e aí tem uma ainda faca por que desaparece. Uma faca que desaparece. Eu adoro quando eu vi aquilo. Tem um cara que erra de propósito, o ataque ele passa por cima da cabeça da Rey porque ela não viu a kill dela e se agachou. Cara, não, é ótimo. Aquela cena é um festival de horrores. É aquela coisa, quantas vezes eles poderiam ter matado os personagens e não mataram? E isso é o tipo de coisa que acontece quando tu não coreografa bem uma cena de luta. Então. O Jack Chan, ele tem documentários que ele mostra como ele faz o filme dele. Pelo menos um ele tem. Uhum. E ele mostra que ele coreografa as cenas de luta dele entrando no set e lutando. Sim. Ele não escreve só, ele vai lá e luta. E no episódio parece que funciona. Escrevem. Mas uma outra coisa que eu vejo, assim, tem uma diferença gritante aí, que é o Jack Chan é um artista marcial. Ele é um mestre de Kung Fu muito foda. A atriz que faz a Rey, por mais que seja uma pessoa atlética, ela não me parece ser uma artista marcial. Aliás, tem uma cena no episódio 8 que me deixa muito claro que ela nunca treinou uma arte marcial na vida dela. Que é quando ela tá treinando sozinha, ela para numa posição onde as duas pernas estão alinhadas lado a lado. Primeira aula de qualquer arte marcial vai te dizer que aquela postura de pé tá errada. Cara, polícia, de boa, a polícia americana, eles sabem se no momento em que tu abriu a tua base, um pé para frente, um pé para trás, formando tipo uma diagonal entre os dois, eles são treinados para reconhecer aquilo como uma postura agressiva. Isso quer dizer que tu não precisa nem ser um artista marcial. Se tu passou por qualquer treino de defesa pessoal, tu sabe. Se tu é uma pessoa que começa a estudar o assunto porque tu quer escrever uma cena de luta. Aham. E aí entra uma coisa assim, a gente não tá falando de uma galera que tá fazendo o filme The Gamers 7, né, que são filmes de super baixo orçamento. Claro, são filmes aí tu de paródia. perdoa. A gente tá falando de gente que tem dinheiro e que poderia ter contratado pelo menos um cara pra fazer uma consultoria sobre as cenas de luta. Sim, não, e eles têm têm um coreógrafo. E assim, esse cara não precisa chegar e dizer, olha, essa cena tá errada, isso nunca aconteceria. Então vamos descartar tudo. Ele só tem que montar uma coreografia boa. Ou ele tem que dizer, essa cena tá ruim. Aí, olha, a gente vai ter que manter por causa dos fãs. Aí o cara, olha, não é realista. Aí os caras vão responder, é um filme. A gente tem que atender coisas de filme também. Realismo eu perdoo. Agora, eu conheço uma e tão somente uma arte marcial onde aquela postura que a Rey fez é a postura padrão. E outro ponto, assim, a gente entende que certas coisas no filme não vão ficar realistas porque é um filme. O problema é o excesso. É aquela coisa, excesso de realismo, que às vezes estraga. Claro. E excesso de falta de realismo. Mas eu vou te dizer assim, ó, das lutas de sabre de luz,
enquanto eu concordo que o episódio 8, ele tem uma série de erros na coreografia violentos, assim, do tipo... Pra mim, a adaga desaparecendo é a pior delas. Photoshoparam É, a adaga. mas de todos, assim, ó, eu vou te dizer que como é uma cena muito rápida, a maioria das coisas ali eu perdoo com o caveat de que, ok, não, tem muita merda naquela cena. Tu tem que, tipo, se tu só tá vendo, se não tá parando, muitos dos erros que a gente tá falando, ou tu tem que entender do assunto, ou tu tem que parar frame por frame, entendeu? Tu tem que ver um vídeo de um cara que entende. A gente tem o benefício de já ter assistido, por exemplo, o vídeo do Chad. Sim. Aliás, fica aí, galera, Shadversity, se vocês falarem inglês e se interessarem por espada, tem vídeos muito legais. Vocês ouvirem bem em inglês, isso é que é importante. Mas o inglês dele é bem claro, é bem de boa. Mas pra mim Não essa não é a tem pior sotaque. cena, cara. A É pior o inglês cena da sem trilogia sotaque. a pior cena da trilogia de Sabre de Luz é a uma cena onde a Rey perde. Sendo que ela perde por 10 segundos, porque no fim das contas quem dá o ataque letal é ela. No final do segundo ato do episódio 9, tu tem uma cena onde a Rey tá lutando contra o Kylo em cima dos destroços da Estrela da Morte. Não vamos... Cara, eu não quero nem discutir como alguma coisa da Estrela da Morte sobreviveu a ela ser explodida, ou como, além dela sobreviver a ser explodida, ela sobrevive à reentrada e o impacto, ao ponto de que sobrou vidro na sala do trono. Cara, eu não... Vamos pular esse detalhe pra voltar pra parte do sabre. Porque aquela luta... Galera, assim, ouvir o Norit falando e ver o filme são coisas totalmente diferentes. O Norit falando, ele dá um senso de realidade que tu lembra a cena e tu vai olhando assim, e a reação que vem na minha cabeça, não só eu vendo a cena, mas a reação que eu deveria ter feito. Exato, é muito ridículo. Ai. Cara, é de boa assim, ó, se eu não tivesse num encontro com o ingresso pago pela guria de presente pra mim, eu teria saído do cinema. Eu não teria assistido o filme até o fim. É muito ruim. Mas nessa cena tu tem uma luta de sabre de luz entre o Kylo e a Rey. O Kylo acabou de destruir o MacGuffin, o mapinha de Fat Quest que ela tinha ido buscar. Ela se emputece e começa a atacar ele. E, cara, de boa. Tira o sabre de luz, dá um bastão de beisebol pra cada um. Meu, não parece que eles estão usando espada. Eles estão usando bastão de beisebol. Cada ataque que a Rey dá, ela se expõe, ela excede a tal ponto de que as costas dela ficam expostas. É além do amador. De boa. Se eu vejo alguém fazendo isso, eu dou um passo pra trás, um passo pra frente e eu seguro o cotovelo dessa pessoa. Só pra mostrar o quão... eu já passei por isso num treino. Só pra quem não sabe, eu treino esgrima histórica medieval. Então eu tenho uma espada longa, apareceu no último stream, inclusive. E um dos principais erros de iniciante é o que a gente chama de overswing, que é cortar em excesso. Tu faz o teu movimento tão amplo que tu acaba sendo levado pelo peso da espada e tu expõe todo o teu lado direito e, dependendo do excesso, que era o que a Rey estava fazendo, as costas. Se um iniciante faz isso comigo, eu literalmente ponho a minha espada no caminho para ter certeza de que quando ele começar a voltar vai bater em alguma coisa, e eu ponho a minha mão esquerda, eu literalmente seguro com uma mão só e eu seguro o cotovelo dele, só para mostrar o erro. Pra deixar muito claro. Se tu tem tempo de fazer isso, matar uma pessoa quando tu tá lutando com 2 sabres de luz, cara, é barbada. E se fosse só a Rey fazendo isso, porque ela tá emputecida, beleza. Não. O Kylo faz também. Com frequência. É muito ruim.
E a gente tá falando de um momento em que eles já deveriam ser guerreiros razoavelmente experientes. Razoavelmente experientes? Não, a Rey tava levitando com um átomo de. Como é que é mesmo? Um arco de pedras à sua volta, levitação consistente. Cara, o Luke tava se matando pra levantar uma pedra em cima da outra. A Sabe Rey... que eu tava sendo irônico, né? Então, a Rey é o Avatar, cara. A Rey é o Aang no último episódio. A Rey, na abertura do filme Meditando, tá fazendo o equivalente ao que o Aang faz quando ele domina os 4 elementos e ativa o modo Avatar pra lutar contra o Ozai. É tipo isso. Aí ela vai treinar com o Remote, fazer um callback pro treino do Luke com o Remote, né? Só que ela não tá treinando parada, cega e passando sufoco que nem o Luke. Ela tá correndo por uma floresta às cegas, se balançando em cima de uma árvore e defendendo todos os ataques. É incrível, cara. Alguém me explica por que essa guria precisa de treino? Se ela é foda assim. Tá. A boa notícia é pelo menos assim, ó. Cara, eu pulei um festival de reclamações minhas do episódio 8. A gente mal tocou no episódio 9. Porque honestamente, eu acho que eu precisaria de 2 transmissões pra falar de cada episódio. Se eu for falar todas as minhas reclamações. É esse o festival de ruindade. Eu digo que, assim, uma cena que até hoje eu tenho dificuldade de compreender é a cena em que ele sai a cavalo por um destroyer. Cara, eu ria. Essa eu não aguentei. Essa eu ri quando eu vi os cavalos andando. Porque, olha o festival de erros que é essa cena. Vamos lá. Primeira coisa, as naves não sabem pra que lado é pra cima. Esse é o nível da coisa. As naves não têm navegação própria. Elas precisam de uma torre em planeta pra navegar. Cara, isso... Alguém avisa que a nave não é avião. E mesmo avião tem sistema de navegação interno. Não, e outra coisa. Só o que as torres fazem em base é te avisar quais são as trajetórias para evitar colisões entre naves. Os aviões conseguem navegar sozinhos. Não, e outra coisa, os aviões, inclusive, eles têm um sistema que detecta a aproximação de outras aeronaves. Exato! Eles conseguem, tipo, eu sei que o que eu falei aqui é a comparação, mas eu tenho noção de que a torre de avião faz pouca coisa comparado ao que o pessoal pensa, né? Uhum. Porque, inclusive, um dos motivos pelo qual tem que ter torre de controle no aeroporto é para controlar os aviões que estão em terra. Exato. Que geralmente não são detectados pelo sistema do avião que está voando. E para dar liberação de decolagem e pouso, porque como tem naves que estão no chão ou tem naves que estarão fazendo manobras rápidas, o que na verdade o que tu tem é uma fila de pouso, porque tu tem vários pousos acontecendo, tu tem poucas pistas. Não só, eu já estive pousando, acho que foi no aeroporto de Galeão, que eu fui pousar, e aí tinha os aviões literalmente enfileirados. Sim, tipo, sim. eles estavam fazendo a manobra e pousando. E aí, quando o meu avião pousou, um avião estava saindo da pista, e o avião que eu tava pousando, e o outro tinha terminado de pousar e fazendo a curva pra sair da pista. Sorte tu que foi no Galeão. No Congonhas tu passa assim a nave um do lado do outro desse jeito. É bem legal. Não, o Galeão é enorme. O Galeão, se o meu avião precisasse arremeter, ele teria tempo. O outro avião ainda teria tempo de sair. Isso eu sei. Cara, dá um frio na barriga quando tu vê o quão perto os aviões de Congonha passam. Outra coisa bacana. Eu faço questão de nunca pegar voo de Congonhas. Não, eu curto, é de boa. Eu decolo de Congonhas, mas eu não pouso lá. É de boa, cara, relaxa. Cansei de fazer isso pra trabalho. Mas ainda tô vivo, né? Ou isso, ou eu. Ou como o Luke disse nos sequels, ninguém nunca está realmente morto. Tchau, merda. Antes que eu me esqueça.
Aí tem outras coisas muito bacanas, assim, fora. Vamos lá. O filme inteiro o episódio 9 inteiro é uma grande Fat Quest. Aliás, é uma Fat Quest que encadeia uma nova Fat Quest. Então, a minha única explicação é que antes de sentar pra escrever o roteiro do episódio 9, o J.J. Abrams estava jogando World of Warcraft. É a minha única explicação. Por algum motivo, transmitir uma mensagem que era uma sentença de talvez 2 linhas. Eles plugam um cabo que é. Cara, é enorme. Pra tu ter uma noção, assim, ó, o cano do aspirador que eu tinha aqui em casa, ele é metade da diametração daquele porcaria daquele cano. Como se os dados estivessem sendo fisicamente empurrados pra dentro do R2. Eu juro que parte de mim ficou pensando numa piada do tipo, alguém diz que a entrada do USB do R2 é incompatível. Alguém me diz que a entrada dele é USB 3 e ele só tem portas compatíveis com USB 4, eles têm que procurar um adaptador. Foi só o que faltou acontecer, cara. Eu juro que eu fiquei esperando isso acontecer. De boa, tu podia ter escrito num papel, que é uma coisa que, diga-se de passagem, acho que a gente nunca viu, tirando os livros que aparecem nessa trilogia em Star Wars. Tipo, ninguém usa papel. Por algum motivo. Mas beleza. E papel às vezes é algo muito prático. Cara, tu podia ter escrito a mensagem do espião num papel, amassado e jogado dentro da nave. Pronto, tá transmitindo a mensagem. É sério. Só isso que precisava. É ridículo. Aí tá. Eles estão sendo perseguidos. Nós temos uma nova bullshit, que é Lightspeed Skipping. Então, vamos lá. No episódio 7, velocidade da luz foi usado para passar através de um escudo, o que deixou muito claro uma coisa que nós já estimávamos, que é o que os motores das naves de Star Wars fazem, é criar uma dobra espacial, então tu está entrando em outra dimensão e voltando para a tua dimensão. Ou seja, elas não estão fisicamente viajando em altas velocidades, o que elas estão fazendo é causando dobras no espaço. Isso, sim, inclusive, justificaria a frase do nosso amigo Han Solo, de que a nave dele fez em 12 parsecs, apesar de parsecs ser uma unidade de distância e não de tempo, uma determinada trajetória. Até isso corrigiria. Então o episódio 7, de alguma forma, meio que corrigiu uma falha muito pequena e que todo mundo, do tipo, relevava do episódio 4. Aí no episódio 8, nós temos o quê? Nós temos a Holdo Maneuver, onde a comandante direitos sociais, eu me recuso a chamar aquela personagem pelo nome, porque pra mim ela é ou a capitã feminista ou a capitã politicamente correto. Tu pode chamar ela de um desses dois, porque ela é o clichê do clichê do clichê de uma feminista, daquela bem chata. Não que toda. Não tô dizendo assim, ó, todas as feministas são chatas. Não, nós estamos falando daquelas que ganham o apelido de feminazi. Aquelas que ninguém suporta, incluindo outros feministas. Enfim. Mas prossiga com o relato já tá sendo. E aí ela faz um kamikaze e tu tem um efeito em cadeia destruindo múltiplas naves. O que automaticamente sugere que sim, ela está fisicamente na mesma dimensão e ela está indo muito rápido. Então ele tá, ok. Ele contradisse o episódio 7. Com relação aos outros episódios, nunca tinha sido bem determinado, então dane-se. Aí no episódio 9, temos Lightspeed Skipping, onde a nave fica pulando de forma aleatória de ponto para ponto, sem usar um nave computer. Vamos lá. A densidade do espaço é tão pequena que a probabilidade de tu fazer um Lightspeed Skipping e acabar em planetas deve ser uma coisa do tipo 1 para 1 trilhão. E ele faz...
em qualquer lugar que tenha algo. Exato! Pode ser um asteroide, pode ser o meio de uma estrela, pode ser um planeta, pode ser a órbita de um planeta, pode ser a Lua, pode ser uma estação espacial, pode ser um combate espacial. Exato. Cara, a Qualquer lugar em que probabilidade... tenha Algo. Tipo, se tu me disser que tem uma nebulosa, tem uma nuvem de asteroides, tem um planeta no horizonte, tá? Nós estamos falando assim, ó, de tu ter um planeta dentro de um raio de 1 ano-luz, que é um raio bem generoso, tá? Que é o raio pra tu tá, pra ter uma noção, é o raio da nuvem de Oort, que agora eu não lembro de cabeça, mas é uma coisa tipo 4, 5 vezes a distância entre o Sol e Plutão. Tá? Ok, Eu tô dando um raio... aquele comentário assim que ajuda mais o pessoal a ter uma imagem. Quando a gente para pensar o nosso sistema solar, ele tem uma densidade relativamente alta comparado à média do universo. Exato. E tem um monte de espaço vazio. Exato, cara. É incrível. É incrível. E aí ele faz 4, né? Eu não lembro de cabeça o número, mas ele vai do planeta de gelo, ele faz um light speed skipping através da parede de gelo. O fato de que a nave sobrevive a isso é ridículo, considerando a hold maneuver. E eles juntos. Por consequência. Aí, sendo que os trackers, o rastreador no episódio 8 eram de naves grandes. Aparentemente agora TIE Fighters conseguem fazer isso. Como assim, caralho? Mas tá, beleza. Os TIE Fighters estão seguindo. Veio na última atualização. Isso, faz parte do último update dos TIE Fighters. Novo pacote, nova DLC. Aí ele vai disso para um planeta com, acho que é tipo um asteroide com uma cadeia montanhosa em volta, e ele vai se esquivando. O fato de que ele... Olha só, cara. Pra ele fazer isso, Lightspeed é sempre pensando aqui em linha reta, certo? Parece, pelo menos. Sim. Isso quer dizer que ele conseguiu... Ele não só acertou em algo que tinha coisa, mas ele conseguiu pegar exatamente na linha tangente da superfície planetária para conseguir chegar num ponto onde ele esteja dentro de atmosfera. E ainda tem um outro ponto. E ele não bateu em nenhuma montanha antes de sair. Não, acho que a próxima, então, que ele... Das construções? A das construções eu adoro, cara. Eu não tenho uma explicação. Como é que ele parou ali? Exato. Como é que ele achou o ângulo perfeito pra nave dele entrar ali sem bater em nenhuma das torres que tava pra trás? Eu vou saber se isso dele fosse um filme de comédia, o filme de comédia pararia e teria um momento em que mostraria a linha reta que o cara pegou. Aham. Cara, eu acho assim, ó, eu já vi tão filme... absurdo que é. Eu já vi... como é que é mesmo? Aqueles... filme de fã mais bem feito que isso, cara. Aliás, tem um filme de fã que é o remake é o remake do combate de sabre de luz entre o Obi-Wan e o Vader. Tá excepcional, tá muito massa. Procurem por cena 38 depois, pessoal, é muito legal. Um comentário sobre filmes de fã. Em geral, o problema de filmes de fã é na qualidade técnica, não na qualidade narrativa. Não, mas é que o que eu quero dizer é que, por exemplo, o melhor exemplo pra mim disso é 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza e a trilogia Twilight, não sei se tu sabe, um foi escrito pra ser um fã, vamos dizer assim, um fan story, uma adaptação do outro. Eu não lembro agora qual é o original e qual é a cópia. 50 Tons de Cinza pra ser um... A cópia. Não é à toa que a protagonista é, vamos dizer assim, perfeita. Mas enfim. Eu confesso que eu não li os livros. Eu fui forçado a ver o primeiro filme com a minha ex, então... Eu não tenho certeza no que eu tô falando, tá?
Porque quase tudo que eu ouço, quase tudo que eu sei é o que eu via do pessoal que era fã na época e conversava. E eu, assim, olha, eu acho que se a gente fosse falar agora dos erros que eu lembro de Twilight, Companhia Limitada, já daria muita coisa, né? Ah, não. Twilight, se a gente for falar de Twilight, cara, de boa, abre um outro canal, porque eu não vou publicar, né? Não vou publicar aqui. De boa. Porque isso implicaria em eu sentar e assistir Twilight. O que eu não tenho intenção nenhuma de fazer. Não te preocupe, eu não te obrigaria a assistir, eu te obrigaria a literalmente falar sem ter assistido. Ah, tá. Porque o que aconteceu? Até Só eu com vou base no confessar. spoiler mesmo. Eu vi uma cena de Twilight, porque eu não acreditei que fosse verdade. Me falaram. Quem falou pra mim foi a minha primeira namorada. Nós ainda estávamos namorando na época. Ela foi assistir com a mãe dela. Ela sabia que ela não ia me convencer pra ver esse filme. E tem uma cena onde o Edward, acho que é o nome, aparece no sol. E tradicionalmente o que aconteceria com os vampiros é que eles morreriam se isso acontece. No filme, E ele aparentemente, ele brilha. brilha. Só que me disseram que ele vira purpurina. Essa foi a frase que usaram pra mim. Aí eu preciso ver isso. E eu procurei no YouTube. E, cara, dizer que ele vira purpurina realmente é o retrato perfeito da cena. É aquela coisa, ele vive na floresta, brilha e Ele é não uma sei o que princesa mais. Disney. Ele não é um vampiro, ele é uma fada. Aham, aham. Cara, Acho que a gente foi numa boa cota de zoeira hoje. a cota de zoeira foi forte. Até foi bom que a gente ficou bastante forte na cota de zoeira, porque a gente já tá falando há 1h30 e, cara, eu ainda tenho muita coisa pra falar. Tu quer terminar de falar tudo? Não. Certo que se a gente continuar falando, a gente vai 4 horas aqui, cara. Não, eu não quero continuar. Acho que ninguém merece. O podcast já tá com 1h30, a gente já se excedeu bastante. Pessoal, continuem lutando. Firme e forte aí. Tanto quanto com os problemas encadeados com o corona, quanto as sacanagens que o pessoal faz com vocês. Essa é a minha mensagem para vocês. Continuem lutando. Tchau, tchau. Avales, faça sua despedida e suas colocações finais. Eu ia fazer uma pergunta, se não tinha alguma coisa positiva que tu queria destacar dessa trilogia. Tá, vamos lá. Na verdade eu tô zoando, não precisa. Não, tem. Pior é que tem. Pior é que tem. Eu realmente acho que o J.J. Abrams tinha setado algumas ideias legais no episódio 7. Eu realmente acho que, por exemplo, quando apareceram os Cavaleiros de Ren, eu tava super curioso pra saber o que eram eles. Eu realmente queria saber. E quando eles aparecem no episódio 9, eu fiquei muito desapontado. Até porque eles são lembrados, né? Porque o Rian Johnson esqueceu completamente da existência deles. Eu acho que no episódio 8 a trilha sonora foi bem feita. Eu acho que o John Williams deixou meia boca no episódio 7. Foi um bagulho muito reaproveitamento, pouca coisa nova. A única coisa nova que a gente teve foi o tema da Rey, que é um tema interessante, é um tema. Ele me gera curiosidade. Ele não é um tema do tipo heróico. E fica muito claro. Assiste a cena final, eu acho que é. Quando tu começa a ouvir os fantasmas da força falando com a Rey no final do episódio 9. E vocês vão ver exatamente isso. Assim, a sensação que eu tenho é de uma pessoa curiosa. Não é um tema heróico, sabe? Uhum. Mas eu gostei, até eu não achei o tema dela ruim. Vamos ver. Eu queria te dizer que eu tenho alguma coisa legal pra dizer sobre o episódio 9, mas não. Talvez. Eu diria que o C3PO acertaram o ponto com o C3PO no episódio 9. E deu, cara. É isso. Os efeitos especiais do episódio 8 estão bonitos. Isso eu posso dizer. Eu não tenho nada de positivo que eu gostaria de destacar dessa trilogia. Não que não haja, é só que eu não acho que é digno de algum destaque.
Assim, Sabe o que que tipo, é triste? Eu consegui resumir todas as coisas boas que eu achei sobre esse filme, que é algumas coisas setadas legais do episódio 7, o Finn, os Cavaleiros de Ren, o Snoke. Eu realmente gostei do Snoke como vilão, ele me parecia bem interessante no episódio 7, né? No resto, foda-se. Até um pouco a Leia no episódio 7, eu gostei. Os efeitos visuais do episódio 8, a trilha sonora do episódio 8. E deu. Acabou. Eu levei 1 minuto e meio pra se dizer tudo que eu achei de bom nessa trilogia. Eu ainda tenho munição pra pelo menos mais 2 horas de conversa pra falar das coisas ruins. então, E outra coisa, eu vi me preparando. Eu reli os roteiros. Porque tu tem os roteiros escritos. sim. E eu lembro das cenas, da maioria das cenas que eu tinha pra reclamar. Eu lembro do contexto. Eu dei uma passada pelos filmes. Eu não sentei pra ver, pra me preparar. E olha o nível de detalhe. Esse é o nível do ódio que eu sinto por esse troço. Porra, eu cortei a minha trança, gente. Eu tinha uma trança de Padawan. No final do episódio 8, a raiva era tanta que eu cortei a trança. Eu pretendia cortar na minha formatura. Tinha um simbolismo. Esse é o nível. Esse é o quão fã de Star Wars eu sou. Tu pretendia cortar na formatura no sentido que deixou de ser Padawan. E tu cortou no Exato! sentido de esquece essa coisa. Exato! O ódio foi tanto que agora eu inclusive digo: pra mim o Star Wars da Disney não é Star Wars, não é canônico na minha mente e vai continuar não sendo canônico. Ponto. Não tem mais nada a acrescentar com relação a isso. Segunda coisa e mais importante é dentro desse universo a partir de agora eu sou Sith. Eu fui pro lado sombrio, por isso que eu cortei. Apesar de que um dia a gente senta e debate, se tu quiser, as filosofias do Código Jedi e do Código Sith. Apesar de que aí eu tenho uma condição pra ti antes da gente marcar esse. Tu tem que jogar KOTOR. Não é opcional. Tu tem que jogar KOTOR. A gente pode ver de um dia fazer isso. Não posso garantir que em breve. Não, a gente faz o seguinte, a gente senta pra fazer uma stream de KOTOR e a gente faz da tua perspectiva. Tu faz. Interessante. Tu pode fazer, sei lá, tu pode transmitir pra mim a tua tela. Ou, é claro, do tipo, é só pra não sobrecarregar a tua conexão, né? Tu transmite a tua tela, a gente bota pelo Discord aqui, eu ponho pra repassar pra nossa stream no Twitch. E aí todo mundo pode ver no Debate Nerd o Avalisk passando trabalho pra terminar KOTOR 1. Eu já achei que tu ia fazer um comentário pra terminar o tutorial. Não, aí é Dark Souls. Eu já joguei alguns jogos a modo Dark Souls. Isso eu queria ver. Bom, vamos encerrar por aqui. Que agora isso me deu ideias terríveis pra torturar o pobre do Avalisk. Valeu, gente. Lembre-se, continuem lutando. Até mais. Até mais.